Eu sou Rafa Esteves. Eu sou Gabriela Vilela. E eu sou a Lívia Rangel. E está no ar mais 7 Podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que fazem esse projeto aqui acontecer. A família Dublemix, a sua escola de dublagem e teatros. Com ele, esse sonho aqui virou voz. Também gostaria de agradecer ao Boteco Boca Miúda, que é o novo point botafoguense da Zona Norte. E, é claro, a Lica Porto Personalizado, que faz essas canecas incríveis para que a gente presenteie os nossos convidados. E hoje o Mais 7 está recebendo uma convidada super especial. Ela que é comentarista do Botafogo e criadora do Fogo no Assédio, da página. Seja muito bem-vinda, Maíra Batista. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, fiquei muito feliz. O prazer é nosso, meu amor. Já estava acompanhando vocês, então... que linda. Fiquei muito feliz mesmo. Maíra, para começar com tudo, né? A gente queria saber um pouquinho sobre você. Quem é você fora do Botafogo? Muito difícil essa pergunta. Todo mundo responde assim. Todo mundo, né? Eu já vi alguns aqui, mas eu sou formada em letras, né? Sou professora de formação. Que legal. No primeiro momento. Mais uma professora. Mais uma professora na mesa. Professora. Também sou professora. Exato. Eu estudei antes, minha vida. E aí, sou professora de formação. Trabalhei muito na área. Trabalhei em poucas escolas. Estive em uma escola há pouco tempo atrás. Mas sempre adorei a parte de educação e a parte de comunicação. É uma coisa que chamava muito minha atenção, mas sempre muito envolvida com o futebol, né? Então, Maíra, antes de futebol, não existe, assim, essa é a realidade. O meu pai sempre me criou dentro dos estádios, me levava as minhas irmãs pra gente assistir treino do Botafogo no Caio Martins. Então, sempre foi uma coisa muito paralela. Então, falar de mim sem o Botafogo é meio difícil. Mas pensando nesse lado profissional, essa é a minha formação, sempre tive próxima a questão de comunicação, e aí o resto foi se desenrolando, né? Hoje, nessa função de comentarista. Mas pode falar. Você falou do seu pai, né? Que seu pai te levava no estádio, levou no Caio Martins. A gente sempre pergunta, você já deve saber, porque você tá vendo o programa, como é que você foi escolhida, que é uma frase que a gente diz muito, nós botafoguenses, né? Que não escolhemos, somos escolhidos. Então, foi influência do seu pai? Como é que foi isso? 100% influência. Eu acho que ele nem deixaria ser de um jeito diferente. mas foi, né? Eu tenho mais duas irmãs, a Mariana e a Marina. E a gente sempre foi criada nesse meio. Meu pai sempre se alimentou de estádio, ele sempre esteve presente. Eu acho que, assim, para ter 3 filhas meninas, às vezes é um pouco mais difícil de você conseguir instaurar essa cultura. Hoje em dia, um pouco melhor. Mas eu tenho 33 anos, então eu tenho irmãs mais velhas. E aí a gente sabe que era uma cultura um pouquinho diferente. Sim. Mas o meu pai, para ele, não teve nenhuma diferença. Maravilhoso. Persistiu e sempre levou a gente pro estádio sempre que ele podia, que minha mãe deixava também, porque era uma coisa mais complicada. E os meus primeiros jogos foram na geral do Maracanã. Então, Caramba, assim, que legal. O caótico do bem. Tá? Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos, assim, no seu primeiro jogo? O primeiro jogo que eu lembro bem, eu tinha uns 8 anos de idade. Bem novinho. Foi um Botafogo Juventude, eu acho. Ele deve estar acenando aí. Exatamente. Foi muito bom, né? Tão Estamos bom. aqui de sorriso daqui a aqui. Quebrando tão tabus. Diferente chegar aqui, quebrando tabus. Então, não tinha nem parado para pensar nessa coincidência. Então, depois dessa vitória belíssima, lembrar. Mas foi um Botafogo Juventude. E numa época que o Maracanã comportava, assim, 100 mil torcedores, 120 mil. Então, eu tenho uma memória muito viva desse jogo. Mas eu acho que o jogo que mais me marcou foi o jogo em 2016... Não, 2006, né? Doida. 2006, que o Dodô faz um gol de bicicleta. E foi o primeiro gol de bicicleta que eu vi ao vivo. E a gente tava atrás do gol. Nossa. E aí foi Botafogo e Cabo Friense. E esse eu acho que é o meu jogo preferido da vida. Você fala, Botafogo empatou, não teve nada demais. Mas era um gol de bicicleta, era o Dodô, pô. E era o Dodô, né? O Dodô naquele momento era o Dodô, né? Exatamente. E Maíra, você contou pra gente que você tá envolvida no mundo do futebol com seu pai, que inclusive tá aqui com a gente hoje, visita ilustre aqui com a gente também. Mas quando que deu um estalo, assim, que você falou assim, quero trabalhar com futebol? Então, o mais difícil pra mim, e vocês vão saber disso, porque agora vocês trabalham com futebol, era entender como ser inserida no mundo do futebol. Eu acho que é o mais difícil. Eu acho que é uma coisa que a gente não vai pensando, porque eu sempre gostei de futebol, sempre acompanhei.
eu gosto muito de análise tática. Eu faço muito isso na Botafogo TV, muito mesmo. Geralmente a gente faz o pré-jogo, depois a gente fala mais um pouquinho disso. Então, eu sempre gostei dessa distribuição do esporte em si. Via muito Botafogo, mas eu gostava de ver, assim, Copa Nordeste, sabe? Então, o futebol é uma coisa que realmente eu gosto bastante, me alimento bastante. E aí a gente tem a pandemia, em 2020, aquele fatídico momento que a gente não gosta de lembrar, mas é importante, que teve um boom das lives, Sim, né? As coisas começaram a acontecer, principalmente as lives de futebol. E aí tem um canal que é muito conhecido pela galera, que é o Setor Visitante, do DEP. E eu conheci o DEP e a gente estava nesse movimento em transição com a Fogo no Assédio. E aí ele me convidou para falar da Fogo no Assédio no canal. Só que eu não tinha ideia que o Setor Visitante já era um canal muito grande naquela época. Antigas, né? Ele é da época de blog, eu acho. Exato. Tem alguns da época Então, assim, eu não tinha ideia, tava muito aquém Começando, ali. Não tava. Mas eu queria muito falar do projeto. E quando eu cheguei lá, era um público muito grande. Só que, como era pandemia, aquilo foi se tornando assim, dia sim, dia não. Eu tava batendo ponto no Setor Visitante. E aí tinha o madrugadão, às quintas, e eu entrava madrugada mesmo. Já levei muito esporro, porque ficava de noite, de madrugada, morava com meu pai. E aí a gente ficava rindo e bebendo, e tudo ali, tipo, de madrugada, falando de futebol. Porque no meio da pandemia, você vai fazer A vida de todo mundo mudou. Dia e noite era a mesma coisa. A gente você não tinha o que fazer. Eu nem noção mais. O início, então, foi bem mais difícil, né? E aí a gente começou. E eu falei, cara, eu tô gostando disso aqui. Isso aqui é legal. E a gente começou a fazer resenhas sobre os jogos quando os jogos voltaram a acontecer. O DEP, jornalista, ia até o estádio, né? E eu ficava com o Gabiru, que é o narrador hoje da Botafogo TV também, ou o Lele e o Medina, e a gente falava dos jogos e fazia resenhas, etc. E aí, aquilo eu fui ganhando um gostinho, assim, falando mais do que eu achava que eu sabia. Acho que a gente fica com medo, fica podado. Sim. E talvez eu não achasse que soubesse tanto. E aí, o DEP teve uma ideia de cobrir o Botafogo na Série B. E falar, olha, eu vou estar do estádio e você e o Gabiru podem cobrir o jogo. E aí, assim, na minha cabeça, tipo, poxa, as pessoas vão ficar vendo a gente comentar o jogo. Quê, né? Tipo os reacts que hoje em dia tem muito. Então, e tipo assim, quem sou eu, né? Na fila do pão, eu podia ver isso. E aí, muito pelo contrário. A gente fez... Opa! Já voltamos. Já voltamos para onde a gente estava. Agora é o momento Garrincha, é o momento surpresa, mas você disse que acompanha, né? Então já deve estar... Mas assim, mas eu fiquei Ligada. surpresa igual. É porque quando vai um apito... Levou susto. A gente fica tão entretida e do nada vem um... Eu tô só de frente pras câmeras lá. Não tem nada de surpresa. Nosso momento Garrincha são 7 perguntas e respostas rápidas, que a gente não manda pra vocês, é surpresa. Ai, olha, eu tô errada, minha memória é horrível. Não, é coisa tranquila. Momento mais emocionante com fogo no assédio. Quando a gente conseguiu implementar o Hora Delas. Ele não chamava Hora Delas, mas eu lembro que eu recebi uma ligação de... Maíra, a gente acabou de sair de uma delegacia da mulher, falou com a coordenadora principal e a gente vai ter representante da delegacia da mulher dentro do estádio. E eu comecei a chorar, já ficando arrepiada. E falei pras meninas, cara, eu não sabia que isso ia acontecer em curto prazo. Então, com certeza, foi o momento mais marcante. Uma palavra que define o fogo no assédio. Sororidade. Com certeza. Eu sei que parece óbvio, assim, mas vocês sabem como é lidar com grupos. Depois a gente vai ali tendo que também pensar muito na outra, em outros momentos. Hoje, a Fogo no Assédio, a gente não posta tanto. Tem muitos momentos de muito trabalho. A minha vida deu uma virada de chave muito grande. Eu não consigo fazer do jeito que eu queria, mas estamos ali. Estamos no off, mantemos o nosso grupo. E a galera sabe do fogo no assédio, assim, por mais que vocês não estejam postando constantemente, todo mundo sabe que existe o fogo no assédio. Que existe. E a gente ainda assim, as pessoas ainda podem contar com a gente, né? Só não posta, mas a gente tá trabalhando, a gente ainda tá trabalhando. Tem muitas coisas acontecendo, inclusive, vou deixar assim, no ar. Surpresa. Um jogo do Botafogo que você queria reviver no estádio. Eu não vou falar o do Dodô porque esse é o meu preferido, né? Mas eu acho que o jogo... Eu vou falar o mais recente, pra ser meio óbvio,
Mas aquele jogo contra o São Paulo, nesse momento as pessoas vão me achar maluca, porque a gente foi pra pênalti, enfim, e tava tudo... Mas no primeiro jogo, eu já tinha sentido que o Botafogo ia conseguir avançar. E pra mim foi o jogo mais difícil do Botafogo na Libertadores no ano passado. Então eu queria reviver, eu tava com as minhas parceiras de Fogo no Assédio, mas acho que foi o jogo que eu mais me emocionei. Porque contra o Penharol... depois que vem o segundo, terceiro gol, a gente já não festa, eu né? só tava ali. Entendeu? Eu só queria o que a gente fala, aquele isotônico, eu festejar. Mas assim, contra o São Paulo foi tenso e tudo. Até o último mas o segundo. Botafogo jogou muito bem perante Sim. um time que jogou muito bem. Sim. Então eu reviveria aquele jogo, apesar do coração acelerado. Corajosa. Corajosa mesmo. Mas foi muito emocionante esse jogo. Foi. Um conselho para as torcedoras mulheres que frequentam o estádio. Continue insistindo em ir para o estádio. Tem muitas torcedoras mulheres que desistem de ir para o estádio por determinadas coisas, e a gente sabe muito bem como é. Mas hoje existem pessoas dentro do estádio e outras torcedoras dentro do estádio. Então não desistam do futebol. Ele é um espaço para a gente, e eu peço que insistam cada vez mais e continuem povoando esse lugar que é para todo mundo. O futebol é popular. Então, não desistam, por favor. Um momento mais emocionante como comentarista para você. Nossa, tem dois momentos. Assim, tem emoções muito boas e emoções nem tanto. Mas assim, eu tô há 4 meses na Botafogo TV. E assim, eu posso confessar para vocês, eu sou muito torcedora. Então, até hoje, quando eu entro lá, às vezes eu me sinto na Disney, sabe? Eu falo, caraca, eu trabalho aqui. Como se fosse um sonho, né? E é claro, é muito trabalho, muito trabalho. Eu já passei aquela fase meio lua de mel, né? Porque às vezes você tem lá e você chega e às vezes são 2 jogos seguidos. Já aconteceu de eu fazer sub-20, só troca de ladinho, né? Sai da bancada, vai pro sofá, tal. Isso faz parte do seu trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso. Mas assim, eu vou confessar um momento emocionante, como a gente já teve alguns jogos, mas assim, de fato, o momento mais emocionante para mim foi cobrir os jogos do Mundial, principalmente aquele jogo do PSG, e eu tive a honra de levar o meu pai pro estúdio, para ele conhecer o estúdio. Que legal. E ainda assim, eu assisti do lado dele, Botafogo ganhando do PSG, cara. Isso aí, tipo assim, Maíra, pô, essa formação, professora, nunca mais vai comentar. Mas eu cobri Botafogo PSG, então beijo. Uma mulher no mundo do esporte que te inspira. Olha, o mundo do esporte, eu posso falar 2? Uma jogadora, Claro. tá? A Marta, como jogadora de futebol, pela insistência, resiliência, e eu acho que isso é importante a gente falar. É a única jogadora do Brasil com tantos prêmios melhores do mundo, jogadores, né? A gente pode Sim, falar isso. sim. Então é Foi do importante. ambos os gêneros, né? Exatamente. Mas existem algumas mulheres, e a Renata Mendonça, não a Silveira, a narradora, apesar de eu amá-la, porque é muito difícil escolher, mas a Renata Mendonça é comentarista, e ela tem um projeto que chama Vibradoras, eu não sei se vocês já viram, quem não conhece vale a pena, e ela fala muito da modalidade feminina. Foi mamãe há pouco tempo, voltou a comentar. Eu admiro demais a Renata Mendonça, acho que ela é uma profissional incrível e que merece muita atenção, assim, dos torcedores em geral. A 7 geralmente é para você escolher entre uma coisa ou outra. É a mais difícil. Estar como comentarista ou estar como torcedora na arquibancada em uma virada histórica. Vou se mandar embora? Foi aprovada essa pergunta. Chefe, você aprovou essa Ele não. Não, Difícil. A gente nunca facilita na 7. Nunca, Não, eu vou falar estar como comentarista no sentido de que eu vivo o Botafogo mais intensamente. É nesse sentido. É claro que existem momentos que são muito difíceis. Muito difíceis. Por exemplo, a gente passou por uma eliminação, e não tem nenhum problema em falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso. Uma eliminação que pra gente foi precoce. E eu saí de lá desolada, assim, eu senti o dobro. Não por me achar mais torcedora, Sim, mas sim. eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu pai e eu falei, eu tô realmente muito mal. E eu não sei se as pessoas tiveram dimensão. E, cara, os amigos botafoguenses ajudam muita gente, né? E aí, no Instagram, com alguns colegas, e eu falava, gente,
eu tô sentindo uma coisa que eu não achei que eu fosse sentir dessa maneira. Mas talvez isso seja pela intensidade. A gente tá falando aqui de atuação, por viver isso muitas vezes na semana, né? Sim. Muitos dias. E aí parece que você fala, poxa, será que eu também não podia ter feito? E você fala, não, é uma coisa... O futebol tem dia que não dá. Mas eu acho que essa intensidade, ela aflora o meu lado torcedor. Então o comentarista junta os dois. Sim. Vamos voltar lá pra onde a gente estava falando, né? Sobreviveu. Isso. A gente tinha parado onde mesmo que eu acabei? Ela tava falando das lives. Tava Isso. falando sobre quando você, Depp, junto né? com o Depp, começou a Isso. cobrir a Série B. Exato. E aí teve um jogo muito emocionante, cobrindo a Série B, que a gente não... Falei assim que foi o jogo do acesso, na verdade. Sim. E era eu e o Gabiru, né? O Gabiru narrando o jogo e eu comentava. Então vocês imaginam, a gente cobrindo a Série B pelo YouTube, fazendo comentários que eu falava, gente, o que será que eu tenho que fazer? E aí eu já tinha começado a ter que estudar times adversários. Então foi uma coisa muito orgânica, muito natural. Eu acho que tem muito isso, né? A gente respeita todas as formações, todas as profissões, mas juntar a paixão. O maior respeito que você pode ter é estudar e fazer um bom trabalho. Com certeza. E ali, quando eu fui percebendo que eu tinha que, de fato, fazer algumas análises, eu falava, caramba, claro, muito clubista ali, né, setor visitante e tal. Eu continuo no nicho, né? Adoro ser clubista. Mas, assim, a gente precisava, de fato, fazer análise ali. Então, o pré-jogo, a gente já fazia, com o Depp do estádio. O intervalo, a gente já fazia. Durante o jogo, fazia. O pós-jogo, fazia. Fazia tanto para chorar as mágoas juntos, quando era um resultado que não era bom, tanto para comemorar. Então, foi uma coisa muito orgânica que foi acontecendo. E eu falei, caramba, assim, pode ser que seja interessante isso acontecer. E aí, passou um tempo, a gente chegou em 2023 e eu recebi uma mensagem da produtora, na época era a Pituca, que não tá mais com a gente agora, mas era a Pituca, e me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha interesse em comentar um jogo do feminino. Aí eu falei, cara, o Gabiru tem coisa aí. Ele já tava lá, o Gabiru. E aí eu falei, tenho. Só que assim, nem todos os jogos... o Botafogo em 2023 começou a televisionar mais os jogos das meninas, mas mesmo assim não eram todos. Sim. Falei, cara, se eu não souber o nome de alguma delas. Porque eu acompanho muito elas, mas é confuso, né? Sim. E aí, deu muito certo. E nisso eu fiz vários jogos em 2023. E era assim, Maíra, tá com tempo? Tô, quer vir aqui? Quero. Vai comentar. E foi funcionando. A gente fez, tiveram clássicos, principalmente na Gávea, né? Que é a nossa casa, queria dizer. A gente, feminino sempre ganha lá. E aí, a gente fez momentos muito emocionantes, muito importantes. Em 24, a Botafogo TV tem uma reestruturação muito grande, né? Quando eu entrei lá, eu falei, caraca, hein, no meu tempo. Outra coisa. Mas, assim, muito legal ver o up que deu, né? Como o nosso Botafogo se desenvolveu. E tudo bem também, né? Você tem outros caminhos. E aí, esse ano, aí eu já recebo a mensagem do chefe mesmo. Eu falei, eu conheço esse nome aqui, hein? Eu conheço esse nome aqui. Eu sei quem é. E aí, é isso, que quer fazer um teste sem compromisso. São 2 testes, né? Ele não usou com esse termo, mas eu percebi que era um jogo fora de casa, relativamente tranquilo, porque você chega tudo no estádio, né? Entra no estúdio e tal. E o outro jogo em casa. Gente, vocês não têm ideia do que é o jogo em casa para um torcedor. Nossa. Quando entra jogador, você fica aqui, ó. Tô plena. Deve ser difícil, né? Tô nem ligando. Primeiro jogador, Savarino, depois de 2024, eu queria o quê? Abraçá-lo. Deve ser muito E aí, o difícil. meu primeiro contato com ele foi, boa noite, Savarino, quais são suas expectativas? No teste, né? E aí, tudo bem. E eu falei, caraca, deu certo, eu não surtei quando vi o Savarino. Você eu acho que eu sou profissional. Você lembra qual foi não o jogo, mas assim, se ganhou, se perdeu? Não, a gente ganhou, foi um jogo da Libertadores. A gente começou naquela sequência meio... Pra Libertadores, né? E aí foi se desenvolvendo. Tem 4 meses isso, mais ou menos. Ah, não, foi esse ano. Já foi esse ano. Não, foi esse ano. Então não teve pré. Não teve pré. Só que assim, foi a minha questão toda era... Cara, é o Savarino. Eu fui saber, assim, faltando uns 2 minutos. Aí veio... Maíra, é o Savarino que vem aí, hein? Uma pergunta pra cada um. Eu falei, que pergunta? Eu faço Savarino, gente. Então, obrigada. Savarino, você pode ficar aqui pra tá bem? sempre.
vou te Você tocar. tá bem. Mas isso é uma Cara, coisa deve importante. ser muito difícil, né? Você conseguir É. manter a postura ali, sendo que são Não, pessoas... sabia. Eu acho que era um negócio. O Newton Santos incorporou e falou: menina, vai. Tem que ser Vai muito pra você agarrar essa profissional, vaga muito aí. profissional. Eu acho que é isso. Acho que a ficha cai ali. Por ser uma coisa muito orgânica, eu não sei dizer quando foi. Eu sei, assim, me botaram lá no setor, eu fiz, acho que eu vi que eu sabia fazer. E aí, em 2023 também, mas assim, a gente quase não aparecia na câmera. Sim. Lá na Botafogo TV, não, né? A gente faz o pré-jogo. Então, Sim. 1h30, 2 horas de pré-jogo, sempre antes dos jogos. Então, você tá sempre ali. Uhum. E você fica se vendo, igual aqui a gente se vê, só que é um telão, assim, enorme. E a gente fica, ai, será? Então, enfim, mas você tem muitas coisinhas que Sim. eu falo, caramba, né? Eu ainda tô aprendendo. Não acho que perfeito a gente não é. Mas acho que já desenvolvi bastante. Agora, depois que você vê um Savarino, depois que você é campeão da Libertadores... Você começou com o pé na porta já, né? entra Então, ali, já foi tranquilo. E como surgiu esse projeto, né? O Fogo na Sede, como é o dia a dia desse projeto, né? Você falou que agora vocês não têm postado tanto, mas a gente queria saber como é esse dia a dia. Eu e as meninas, a gente tem um grupo, né? Com certeza vocês têm um grupo de vocês. Então, ali no WhatsApp, a gente está sempre tentando se atualizar sobre as coisas que acontecem. Hoje, comigo, dentro do Botafogo, a gente toma um cuidado maior, porque é muito importante a gente saber separar Maíra comunicação, Sim. né? Maíra integrante da Fogo na Assédio, Maíra torcedora, se a gente tá falando que tem que Sim. separar, a gente também precisa saber separar, mas o Botafogo, ele também não esquece das nossas individualidades, e isso não é para puxar saco, não, tanto que vocês vão falar provavelmente mais para frente da última campanha, e é muito prova disso, mas assim, o nosso dia a dia é sempre pensando o que a gente pode fazer para melhorar. As meninas, principalmente agora, ganharam mais essa responsabilidade de cobrar mais, às vezes, do próprio clube, de tentar entender se ações estão acontecendo. E quando a Fogo na Assédio ganha uma notoriedade para o Botafogo, a gente acaba fazendo essa ponte. Então, assim, eu não estava lá quando essa ponte foi feita. A Vicky é uma delas, que esteve aqui com vocês. sim. A Vicky usou a Fogo na Assédio como estudo no projeto dela de monografia. Legal. Então, ela entra em contato com a gente quando ela ainda também não trabalhava no Botafogo, quando a gente não tinha nenhum contato, assim, lá. Então, o projeto, ele vai acontecendo de uma forma que as coisas vão se ligando, assim. Isso é a parte mais interessante. A gente vai sempre buscando cobrar, entender, saber o que pode ser feito, cobrar a comunicação também ali para melhorar em relação a algumas ações. E eu acho que isso é o mais importante, né? Às vezes a gente não consegue fazer um post no Instagram, mas vocês saberem que a gente está trabalhando e sempre buscando ali para uma coisa ali de dentro é o mais importante. Legal. Então a gente tenta muito buscar novos projetos. Alguns projetos chegam até a gente. A gente não tem o poder de falar, Botafogo, vai usar isso aqui. Mas a gente tem o poder de falar, Vicky, será que você não pode ver isso aqui? Sabe? Isso é Fulana, legal. Mandaram isso aqui pra gente, né? Acho que pode ser legal. E aí as coisas vão acontecendo. Então a gente tá sempre ali. E assim, uma coisa importante é que se as torcedoras, vocês, outras, precisarem, vocês podem mandar a mensagem lá. A gente tá sempre recebendo notificações para saber como serem guiadas em caso de assédio ou importunação dentro do estádio. Esse é o nosso papel, a gente continua fazendo, né? Cara, é muito legal você falar que o Hora Delas veio do Fogo na Sede, né? Acho que muita gente não sabe disso, assim, né? Sabe que tem uma ligação, mas não sabe que exatamente veio. Como é que foi essa vinda? Você falou que ligou, foi na Delegacia da Mulher. Mas como funciona também o Hora Delas no estádio, assim? Se você puder falar um pouco mais dessa iniciativa do Botafogo. Não, super posso. Só a gente participa da Hora Delas, mas tinha um grupo que chamava Gloriosas no Estádio, que são de umas meninas que começam um movimento junto com a gente. Sim. Isso é sempre importante pontuar, porque eu lembro que foi uma época que a gente já estava assim, bom, a Fogo na Assédio tá indo, essas meninas decidiram fazer uns posts em collab com a gente, para dar tudo certo, beleza? E aí surgiu uma ideia de uma das meninas, e eu acho que foi do Gloriosas no Estádio, que falaram assim, a gente tem que... vamos escrever uma carta aberta, vamos fazer alguma coisa ali para movimentar, para ver se o Botafogo tem alguma movimentação para fazer. E aí eu falo, gente, as coisas se alinham. A gente desenvolveu a carta aberta, uma amiga nossa traduziu a carta, porque mesmo que não chegasse ao texto, a gente precisava que tivesse
esse movimento. Uhum. E aí, isso já tem 2 anos. A gente tá em 25, já tem 2 anos. E aí, na semana que a gente falou, vamos postar essa carta aí, pra ver o que vai fazer. Eu recebi uma mensagem assim, Maíra, aqui não tem problema, tava falando dele, o Jonas do jurídico, ele não é mais do jurídico, mas tá lá. Do Botafogo, eu soube que você passou por uma questão de assédio no estádio, e eu queria falar mais com você. E aí eu fui, mandei uma mensagem pra ele, falei, olha, não foi comigo, mas eu quero falar com você. Porque, de fato, não tinha sido comigo. Então, assim, eu acho que a gente vai buscando também, né? Você chegou, a gente vai tentar. E aí o Jonas ligou e a gente começou a conversar muito sobre, e ele queria encontrar a gente. E aí juntamos as meninas do Gloriosas no estádio, a gente, né, algumas representantes, nós fomos convidadas para estar lá no Botafogo, fizeram uma reunião com a gente lá na sala de imprensa até, na época, e quando a gente chegou lá, só tinham funcionários mesmo, assim, do clube, um de cada setor, sabe? Então era todo mundo para ouvir o que a gente tinha para dizer. E aí eu falei, caraca, o Botafogo mudou mesmo. Porque, a gente esteve lá outras 2 vezes, tá? Uma vez não foi muito legal, uma outra vez a gente estava nesse processo para virar SAF, né? Teve o Lenin Franco, que desenvolveu alguns projetos no Bahia muito interessantes sobre isso. Mas quando vira SAF é natural que as coisas reiniciem. E aí a gente falou, cara, olha onde a gente tá. E a gente chegou lá, cara, com um papel, assim, impresso. E era assim, a gente quer isso. Gente, focando. Eu não tava trabalhando lá. Eu não faria isso assim de novo. Mas as meninas, sim. E aí, não dessa forma, né? Claro, sim. Mas a gente tem que tentar. Eles queriam ouvir. E esse foi mais legal. Então, sai dali. Aquele movimento que a gente fala, cara, pode ser utópico. Entendeu? Ter seguranças mulheres no estádio. Tal. E aí começa o projeto. Ele começa a buscar isso, não demorou muito pra ele falar pra gente, pra ele ligar e falar, eu estou saindo daqui, falei com a coordenadora geral, e eu falei, hã? Tipo, Caramba. isso é sério? Preciso falar pras meninas, olha, a gente não tem como colocar 10 policiais, porque são poucas delegacias espalhadas no Rio, mas tem como, sei lá, a princípio ter 5. E eu fiquei assim, quê? Porque a gente sabe que, é claro que tem muita coisa pra melhorar. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Muita coisa para evoluir. Mas a gente sabe também, como mulher, que o que vem evoluindo, mesmo a passos mais lentos do que a gente gostaria, a gente também tem que reconhecer a evolução. Com certeza. Então, isso pra gente foi um passo gigantesco. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. Mas é bizarro. E aí a hora delas entra nisso, vira um projetão. A gente faz quase um workshop com sócias torcedoras lá. Na época, a Giovana, que foi para os Estados Unidos, a jogadora participou, a mãe dela participou. E aí, é basicamente isso. Perto do GCRIM, nós temos representantes policiais, né, da Delegacia da Mulher. Geralmente, elas estão com a camisa escrito Hora Delas. Começou com a Hora Delas e mudou para Hora Delas, assim, né? E aí, a Vicky do Brand vai saber muito melhor que eu. E aí, se você tiver assistindo o jogo, acontecer alguma coisa com você, eu sei que a gente não quer perder o jogo. Eu sei que às vezes pode ser o Botafogo e Vasco que vai acontecer no dia 11, você não quer perder. Só que é muito importante que vocês tentem documentar de alguma forma. Hoje em dia a gente, né, fica aqui direto. E chamar imediatamente algum segurança, algum policial. A galera do BEP lá recebe esse direcionamento. Os seguranças sabem que existe isso. Se não acontecer dessa forma, vocês podem notificar, vocês podem falar, porque eles têm esse treinamento. Essa instrução para seguir. Mas tem as policiais do Hora Delas também. E aí vocês serão todas encaminhadas ali para perto do GCRIM e vão poder fazer uma denúncia com a foto, com a imagem do cara. E aí começa a entrar nesse processo. Eu sei que nem todas sabem disso, mas é assim que funciona. Depois, a gente corre atrás. Depois, manda um direct, a gente vê, pode dar um camarote aí, pô, faz alguma coisa, não deixa perder um jogo. Eu sei, parece bobo, mas você não vai perder outros jogos. Mas naquele momento que aconteceu, é muito importante que a denúncia seja feita, porque se ela for feita depois, vocês já não encontram mais o cara. A gente não tem mais como provar, às vezes você não tem aquelas pessoas. Eu também queria que fosse diferente, mas como não dá, que seja desse jeito, porque tem um apoio lá. E esses caras, sabendo que tem isso lá, eles vão diminuir
suas investidas. Isso é muito E se for importante rápido, você... né? A ação for rápida. É melhor. E é muito importante você estar aqui divulgando sobre isso, né? Para que as mulheres que estejam nos assistindo, né? Que assistam os Perfeito. nossos cortes e poderem saber que existe isso dentro do estádio e que vocês estão tentando tornar o estádio um lugar mais seguro para isso. todas. Isso é muito importante. É muito importante dizer também que acho que nenhuma de nós vai nunca julgar uma mulher que não denuncia um assédio, por Sim, qual forma razão alguma. que seja. Mas é realmente muito importante denunciar justamente por isso que você falou. Porque se começa algo a ser feito a partir disso, eles passam a ter medo. E, infelizmente, a gente precisa que eles tenham medo de agir dessa A forma. gente vive com medo. Exato, Sim. Então, é muito importante. Quero muito te agradecer por tudo que você fez com Fogo na Nada, Sede. que Eu acho que é incrível, assim, que cada vez mais estádios tenham projetos como Hora Delas, que mais mulheres frequentem estádios, que se torne um ambiente realmente acolhedor e que a gente possa ser torcedora. A gente só quer torcer para o nosso time, Não é, a gente igual só quer você. xingar o juiz ali de vez em quando. Exato. Então, muito obrigada. Que nada, que isso. E Maria, conta um pouquinho pra gente a sua rotina como comentarista lá no Botafogo TV. Você falou que às vezes tem dia que você faz 2 jogos. Hoje você tá mais focado no feminino, masculino, ou nos 2? Então, lá não tem essa. Agora é assim, equipe Botafogo TV. Legal. Mas é porque assim, né? Nós temos os jogos do masculino. Precisa ter equipe completa, né? Vocês já conhecem, né? Cadu, Gabiru, Julinha, Amanda, Tonhão, pros índios. Pode chamar de Tonhão. Manda um direct pra chamar de Tonhão, por favor. E aí... E eu, né? Tem uma galera lá por trás, mas assim, todo mundo, em dia dos jogos do masculino, tem que estar lá. A equipe inteira. A Júlia, às vezes, não tá porque tá em loco, viajando, né? Mas os jogos em casa, ela recebe os jogadores e tá no campo. Sim. E a gente lá dentro. Jogos do feminino, profissional, ou da base masculina ou base feminina, aí existe uma escala. Por exemplo, hoje, antes de eu chegar aqui, já recebi minha escala da semana. Vou contar minha escala. E aí, a minha escala da semana é amanhã, quarta-feira. Muito importante. A gente tem, né, esse jogo maravilhoso, sensacional, mas que eu tô muito nervosa, sempre. Itaí Clássico, eu gosto de trabalhar em clássico também, me dá ansiedade. Mas a gente tem... Copa, né? Copa, claro. Tem o Vasco Botafogo, então a equipe completa no estúdio. Julinha vai estar em São Januário, então vai estar em loco. Quinta eu não tenho nada, sexta vai ter programação no Botafogo TV, vocês vão ver. E sábado a gente já tem também o jogo contra o Bragantino pelo Brasileiro. Então essa semana foi uma semana mais tranquila pra mim. Mas quem trabalha sexta já pegou 3 vezes. E assim vai. A gente tem um número X de eventos que temos que cumprir por mês. Eventos são jogos, podcasts, gravações. Então vai mudando pra escala. Mas acontece às vezes de fazer 2 jogos no mesmo dia. No Mundial tava correria, porque a gente fazia o especial do Mundial. Sim. Então tinha o especial Los Angeles. Aí a gente ia pra lá e às vezes tinha um jogo depois. Teve um que o Gabiru e o Tonhão fizeram 3 eventos no dia. Meu Deus. Porque eu acho que eles fizeram de manhã um sub-20, um sub-17. Depois tiveram um outro jogo. E aí fizeram um especial. Ficaram lá o dia todo. Mas assim, é uma rotina diferente. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito. Às vezes eu chego lá e falo, caraca... Mas respirar Botafogo a semana inteira. Aí vocês entendem como é intenso quando acontecem algumas coisas adversas? É o que a Vicky falou, é a rotina de vocês, né? Isso. Normalizou o Quando Botafogo eu cheguei tá lá, dentro. sábado, eu falei, nossa, caraca, vou fazer o sub-20 hoje. Eu falava, não posso olhar o chat hoje. O pessoal pode, às vezes acha que a gente é meio Botafogo, né? Que é o Botafogo. Sim. E aí você fala, hoje não dá. E ainda bem que os meninos ganharam, cara. Eu já tava assim, por favor. Porque eu gosto de vocês. E começou tomando gol do Vasco, né? Foi Botafogo e Vasco também, não, né? começou tomando. E é o primeiro tempo agarrado. Não ia pra nenhum dos dois. Então, eu tava assim. E eu tava, meninos, por favor, né? Depois de... Só uma alegria, né, cara? Porque eu imagino pra galera que foi sexta. Sim. Porque esse sábado eu já tava assim. Imagina na nossa. E aí, quando eu cheguei Tipo, lá, eu tenho que domingo, trabalhar hoje com o Botafogo. Quando eu cheguei domingo, eu já tava melhor, porque eu fiz um jogo sábado, ganhou de virada, não sei o que, tal. O time tava precisando de somar mais pontos. Então foi só alegria. Teve entrevista pós-jogo, um jogador novo que chegou há menos tempo. Então, assim, só alegria. Mas, de fato, é uma intensidade, né? Difícil, Chega a segunda, todo mundo fala.
É que nem o pessoal pra chamar pra sair, os amigos. Eu falo, gente, sim, é doideira. Eu entende. Eu amo essa doideira. Mas tem que entender, né? Exato. Já sabe a escala? Não, quando sair eu aviso. Porque eu ainda continuo dando aula, né? Eu não consegui. Caramba! Não tô na escola. Mas Escola fazendo não tinha aula. como. Mas eu tenho uma sala particular com a minha irmã, ela é psicopedagoga, e aí lá a gente faz uns atendimentos direcionados e tal. E aí eu continuo. E quando o Botafogo me chamou, eu falei pra ela, cara, eu preciso saber de você se tá tudo bem. Porque, e ela falou, lógico, tipo, Meu tempo de vai educação vai diminuir. e aí ela falou, quando der, gente, ou eu descubro, ou a gente desmarca, e assim avisamos pros responsáveis. Sim. E é assim, toda segunda eu falo, gente, essa semana não vou adiantar. É uma loucura, e assim, né? a gente, Você tá que nem o Julius, né? 2 eu tô empregos. igual mas a gente, né, eu acho que enquanto a gente tem gás pra fazer, faz, não é? Sim. Romantizar Sim. cansaço não, tá? Sim. É quando dá pra fazer. Porque às vezes quando não dá, já aconteceu, gente. Eu desmarcar a aula, eu falo, cara, hoje Não tem dá aula, como, não. é. Entendeu? Sim. Normal. E no jogo contra o Palmeiras, né, a gente teve uma ação muito legal no dia 17 de agosto, né, onde as mulheres entraram com os jogadores. Nós aqui, inclusive, amamos essa ideia, foi muito Amamos. legal. Podia fazer mais vezes. Sim, a gente falou Fica isso com a a Vicky. dica. Falamos com a Vicky, faz E mais deixamos 30 claro mais. que Mandaram queremos pra ser dica? convidadas. Por favor. Mandaram Por pra favor. Vicky essa? A gente Mandou mandou aqui aqui. semana passada. Eu vou fazer, eu Temos quero as 50 meninas lá, dicas. E hein? já estamos falando aqui com você, que queremos ser convidadas da Já próxima. gostei. Por a gente fala todo episódio, a gente vai falando isso. Vai reforçar até a já conversa com a de Vicky novo. comigo, agora eu e a Vicky vamos Tá vendo? Estamos ganhando força. Conta pra gente como é que foi participar desse momento, dessa ação. Cara, muito emocionante, assim. E aí, sim, como parte do Botafogo agora. Acho que ganha uma outra perspectiva, né? Acho que... E aí entra muito o que a gente começou falando no início aqui do papo. Do Botafogo entender a individualidade de quem tá ali. Quando o Morani me manda uma mensagem, ele só me manda assim, Mai, fulana vai entrar em contato com você porque vai ter uma ação, fica livre pra dizer se você quer ou não quer. Mas ele não falou nada. E eu fiquei, que ação? Eu pensei, gente, a gente tá em agosto de Lilás, será que vai ter alguma Sim. coisa? Mas eu ainda também não sabia o que era. E aí, quando a menina entra em contato comigo, aí eu falei, cara, lógico. Mas assim, como é que é isso? Vai ter uma ação dentro de campo com os jogadores contra o assédio. Topa? Lógico, na hora. E aí eu fiquei muito emocionada, assim, eu já fui trabalhar, aí eu já tava, assim, ansiosíssima, nervosa pro jogo, porque era o Palmeiras, a gente sabe como é pra gente, mas a ação pesa muito naquele dia, né? E aí, quando eu recebi a camisa, assim, eu falei, cara, que camisa legal, né? O fato da camisa ser preta, de demonstrar mesmo essa força, né, de que você precisa, e de falar, né, é tempo, né? Eu não vou lembrar a frase exata, mas é tempo de acabar com o assédio contra as mulheres no futebol. Eu acho que é exatamente, né? De usar o tempo de Botafogo. Isso. Sim. Aquilo gera um impacto. Você poder entrar no campo com os jogadores que você admira, que você torce, que de vez em quando... Eu não, tá? Xingo de vez em quando, faz algumas coisas... Mas assim, que você cobra e etc. Você é super imparcial. Sou. Mas assim, você tem essa... É um peso. Quando eu entrei lá, eu juro pra vocês, eu falei, cara, eu tô carregando uma causa. E olha que certeza. legal, não era só eu. Eram outras torcedoras Sim. sentindo, carregando uma causa. E representando. torcida A inteira. torcida. Não, Feminino. então, isso pra mim me pegou muito. Quando o pessoal falou, você representou, eu falo, gente, isso é muita responsabilidade. Mas é porque é no sentido de que passou todo um filme com a Fogo no Assédio na minha cabeça. A gente começa em 2020, e aí eu falo, caraca, 5 anos depois, eu trabalho dentro do meu clube, e eu tô ajudando a desenvolver uma ação junto com o meu movimento dentro do meu clube. Perfeito. Então, aí, cara, eu me segurei muito. Eu entrei muito séria no jogo. E aí o pessoal falou assim, por que você entrou muito séria? Eu falei, porque eu tava carregando uma causa. Sim. Eu não Uma tô causa julgando séria. quem Sim. entrou rindo. Emocionante. Mas na minha cabeça, assim, era aquela coisa de... A Fogo no Assédio lutou tanto pra isso. Então eu vou entrar bolada e... Porque a gente não tá achando graça. Contra o assédio. É contra o assédio. E aí depois tem um vídeo muito engraçado, que eu tenho uns amigos que falam, meu namorado também fala, o Diogo. Fala, cara, quando você bate a palminha que você tá muito feliz. Aí quando acabou assim, a gente levantou
tava sério ali, né? A gente levantou a coisa e tal. Quando abaixou de novo, eu tava... Aí você liberou. É, lógico, né? Lindo, lindo, Mas lindo. É um assim, sonho realizado, né? é um sonho realizado. E eu entrei com o capitão, pô, que isso, moral demais. Uau. Que isso, a minha mão tava fria, ele até Eu levou sei um como você susto. desabou também, porque foi a segunda aprovação que você foi muito profissional. Você é muito ali, forte. porque- Você vai no estádio desde muito nova. Você já tinha entrado com os jogadores? Não, Ah, isso também Não. tem, É, tem o peso tem também peso. de um entrar movimento. com o jogador, Tem sim, né? lógico, que isso. É isso que eu sou muito torcedora. Assim, eu acho que as pessoas às vezes podem achar que não, assim, Botafogo TV ali, a galera, principalmente a galera que aparece, é que vocês não veem um off, um dia eu vou filmar, vou mandar pra vocês. Mandem off. Vou pra mandar gente. pra vocês em off. Foi a realização de muitos sonhos. De então. muitos sonhos, eu acho que tem um bloco, assim, e fez muita diferença, assim. Fiquei bem... Gente, eu tava suando inteira. E é muito legal você poder entrar ali, realizar esses sonhos e inspirar outras mulheres a realizarem o sonho delas e ver que é possível. Sim, e que É. venham mais ações para Sim. mais sonhos serem realizados. Porque Sim. acho que ali é um passo, né, dentro da... Mai, foi uma alegria ter você aqui com a gente. A gente tá muito feliz que eu você amei. aceitou, que você Passa veio. rápido, né? Passa muito rápido. Você quer deixar algum recado pro pessoal que tá assistindo a gente em casa, pras mulheres? Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que ser um recado para todo mundo. Eu vou olhar ali e vou me preparar. Tô acostumada agora, né? Não, mas eu acho que a gente precisa abraçar a causa das mulheres dentro do estádio. Isso para você que é torcedor homem, você que é torcedora mulher. Eu acho que não existe mais espaço para esse tipo de coisa dentro do estádio, porque é um espaço de fato para todo mundo. Não é aquele início de que, assim, o lugar da mulher é onde ela quiser. Não, mas o lugar da mulher é no estádio, entendeu? O lugar da mulher é na quadra, assistindo basquete. O lugar da mulher é dirigindo, o lugar da mulher é sendo empresária, o lugar da mulher é sendo o Július, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Em cargos de liderança. Em cargos de liderança, é numa mesa de podcast, que foi um dos motivos que fez eu aceitar, porque são 3 mulheres. Então, a causa é para todo mundo. A causa contra o assédio não é só para as mulheres, né? A gente precisa cada vez mais acabar com isso, diminuir isso. E, amiga, não tem problema se você não sabe o que é um impedimento. Não tem problema se você não lembra o jogo mais importante da sua vida. Não tem problema se você não lembra, entendeu, o que o Botafogo estava fazendo em 2007. O que importa é que se isso te move, e se você está dentro do estádio, se é isso que faz você ter um momento de paz para você, às vezes não. O que importa é que esse lugar é seu também. Então, vamos parar com essa palhaçada, eu não aguento mais. Eu acho que, quando a gente fala assim, Maíra, a luta é muito importante. Mas cansa. Então tá na hora da gente começar a abraçar e entender que o movimento é diferente. Então, assim, fez muito feliz estar aqui, muito feliz de falar sobre a causa de Botafogo, do que eu venho construindo. Isso pra mim, eu quero que vocês saibam que isso faz parte do meu crescimento como profissional, tá aqui. Vocês já estão fazendo parte da minha história profissional, e isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente. E o fato de vocês serem 3 mulheres tão jovens, construindo a vida de vocês em torno disso, isso me orgulha, isso me representa. Então, se eu representei vocês aquele dia, vocês com certeza me representam cada vez que vocês estão aqui. Obrigada. Muito obrigada. E no episódio de hoje, o nosso Bola Rolando está diferente, pessoal. Nós vamos receber aqui o Juninho, ele que é repórter da Cazé TV e vascaíno também aqui no Mais 7 Podcast. Juninho, seja bem-vindo ao nosso Mais 7 Podcast. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Falar de Vasco é sempre muito bom, apesar do momento não ser bom, mas o momento já não é bom há 20 anos, né? Então a gente está um pouquinho acostumado a conviver com esse tipo de coisa. Mas vamos lá, semana de clássico, vamos comentar um pouquinho desse jogo. O primeiro convidado da gente que não é botafoguense. Ó, que honra! Presente aí. Me sinto lisonjeado. Ainda trouxemos cerveja e Boteco Boca Miúda aqui. o Boteco Boca Miúda. Fortalecendo Boca esse Miúda momento. trouxe. Isso aí. Fortalecendo esse Bola Rolando de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a expectativa. Como é que vocês estão aí com essa expectativa para esse clássico? Convidados primeiro, vai lá. Tá, vamos lá. Primeiro, um abraço para a torcida do Botafogo, né? Aqui tô num território, não diria inimigo, porque a relação é boa, é tranquila. Entre Clássico Vasco da e Botafogo, amizade, né? Tem até aquele meme que a gente finge se odiar, mas no esse final meme das é muito contas, bom. Esse meme é muito bom. não tem esse ódio entre as torcidas. Cara, o momento do Vasco é muito ruim, né? Quem acompanha sabe, o Vasco, desde a
da volta, né? Após a pausa da Copa do Mundo, o Vasco só ganhou um jogo. Quando ganhou, também gastou todos os gols ali, né? Foi a melhor atuação do Vasco em muito tempo, 6-0 contra o Santos. Mas depois daquele jogo, meio que voltou ao normal, né? O Vasco jogou muito mal contra o Juventude, foi derrotado 2-0, e contra o Corinthians também foi amassado em São Januário. E era um time misto, né, do Corinthians. E o Juventude também estava com 8 desfalques. Então, assim, o Vasco perdeu para os reservas do Juventude e para os reservas do Corinthians, né? Então, assim, o momento é muito ruim de, enfim, muitas dúvidas, muita pressão em cima do Fernando Diniz já também, apesar dele ter a confiança do Pedrinho, com a torcida já não tem muito. Então, assim, o torcedor do Vasco não tá otimista, eu não estou otimista, mas, cara, clássico, as coisas acabam se equilibrando um pouquinho. E o que dá pra confiar, pra tentar buscar alguma coisa positiva pra gente, é que o Botafogo não se dá muito bem em São Januário, né? O Vasco costuma vencer o Botafogo lá, mesmo em momentos ruins. O empate, vai. Ano passado a gente empatou lá. Naquele ano que vocês perderam o Brasileiro, a gente ajudou ali a dar ruim, né? Mas com esse ano a gente tá em segundo lugar de melhor visitante, né? A nossa campanha como visitante tá melhor do que a nossa campanha em casa. E o Vasco tá... 2023. É até bom tu falar isso, que o Vasco perdeu esse fator São Januário, que sempre fez muita diferença, né? Nos últimos anos, o Vasco, mesmo brigando contra o rebaixamento, conseguia, por conta de São Januário, mesmo com um time fraco, pontuava, ganhava São Januário. Na temporada passada, o Vasco teve 2 derrotas só em casa, na temporada inteira, e a segunda foi já no finalzinho do campeonato, quando já não valia muita coisa contra o Internacional. Esse ano o Vasco tá perdendo muito São Januário, tá deixando pontos pelo caminho, então aquele fator casa já não tá fazendo tanta diferença. A gente até anotou aqui, ó, os últimos jogos do Vasco em casa. Ele perdeu de 3-2 pro Corinthians, empatou 1-1 com o Atlético Mineiro, ganhou de 3-1 do CSA, empatou 1-1 com CSD Independente, que foi o da Sula, né? Foi. Independente Del Valle. Gente, eu não sabia que era Independente, então faz todo sentido. Mas E empatou 1-1 com o Grêmio. Sim. E a gente, fora de casa, já tá fazendo um movimento ao contrário, que a gente ganhou de 3-1 do Juventude agora, perdeu de 2-0 pro LDU, abafa, ganhou de 5-0 do Fortaleza, ganhou de 1-0 do Bragantino e ganhou de 1-0 do Sport. Então, assim, por mais que vocês tivessem o fator casa e a gente não conseguisse ganhar, se a gente for pegar... A nossa campanha fora de casa tá melhor. São Januário, essa é a minha prequação. Nem quando, nem quando a gente pra pega mim, emprestado ali. Eu não sei vocês, eu prefiro sempre decidir em casa. Eu prefiro que o último jogo seja em casa. Então, se a gente vai pra São Januário e que a gente perca de 1-0, que a gente empate, a gente tem a casa depois pra jogar. Então, fico mais tranquila. Se fosse o contrário, o jogo de volta fosse em São Januário, eu acho que eu estaria um pouco mais nervosa. Eu já tenho, mas é claro, olhando aqui do meu lado, né? Eu tenho uma teoria um pouco diferente disso. Quando tu tem um time mais fraco, eu prefiro o primeiro jogo em casa. Porque, vamos lá, o primeiro jogo no Newton Santos, Botafogo faz 2-0, 3-0, acabou. Agora, aquele sentimento... Já foi, já deu. Agora o primeiro jogo em São Januário, o Vasco consegue 1-0 ali, vai vivo pro segundo jogo, dá pra segurar um empate, ou até um empate em São Januário, tem jogo no segundo jogo. Agora, quando tu tem um time mais fraco e tu joga... Quando tu deu o Vale, por exemplo, o Vasco já voltou eliminado do Equador, levou 4-1 lá, já não teve mais o que fazer em São Januário. Reação, né? E não vai ter a lei do ex, né? Porque acho que o Tietchan não vai poder jogar, né? O Tietchan machucou no jogo contra o Corinthians, não sei a gravidade ainda, mas não, pela forma que ele saiu... Bem, mas... Espero que você esteja bem, mas que você não joga contra a gente. Eu espero que não tenha a lei do ex. Eu gosto muito do Tietchan, então tava bem preocupado. Ele tava sendo importante agora no Vasco. Ele tava jogando muito bem, ele fez um golaço. Foi jogo retrasado, né? No 6-0. O último jogo que o Vasco fez gol também. Depois ali o Vasco não fez gol mais. Não fez contra o Corinthians, verdade. E me conta como que, pra você acha que Verratti, que é uma polêmica que tá tendo na torcida do Vasco, Verratti, banco ou titular? Pô, então, a torcida do Vasco... Vamos lá, vou ter que falar algumas verdades. A torcida do Vasco fica tentando maquiar as coisas. De achar que... Procurar problema, achar que alguém é um problema. O primeiro problema era o Carille. Vamos tirar o Carille que o time vai melhorar. Tirou o Carille, continua a mesma coisa. O problema é o João Vitor. Vamos tirar o João Vitor que vai melhorar. Nossa, vaiavam muito, cara. O João Vitor, com 5 minutos de jogo, estava sendo vaiado já. Tirou o João Vitor, a defesa continua, continua levando gol todo jogo. Agora o problema é o Verratti. Tira o Verratti que vai melhorar. O Verratti foi reserva no último jogo, não mudou nada. Então, assim... Entrou e fez o gol. O time é fraco, cara. Então, não adianta procurar culpado assim. Infelizmente, tá para além do time em si, né? Também, a situação do Vasco tá maior do que... E eu não vejo o Verratti como um problema. Pô, o cara é o artilheiro da temporada. Como é que ele vai ser o problema? Eu não sou vascaína, e toda vez que eu escuto isso, e óbvio que eu nem sou vascaína, nem tinha que sentir, mas eu falo assim, cara, o cara é um dos artilheiros do Brasileirão. Como que alguém tá falando pra ele ser banco? Sim, eu acho que o que pega um pouco de irritar o torcedor, que tem jogos que realmente não dá pra ele. Exige mais velocidade. E aí o Diniz
quando ele entra, não tira o cara, né? Ele fica lá uns 90 minutos, às vezes, não fazendo nada. Aí o torcedor fica, pô, tem que trocar. Isso eu concordo, mas de colocar ele como um problema, acho que... E o Vasco, o time do Vasco acaba jogando muito em função do Verratti. Então, acho que eles acabam esquecendo de fazer uma jogada individual, porque ficam procurando o Verratti ali dentro da área. De bola na área. É isso. Então, assim, quando o Verratti não está, os outros têm que se virar e fazer alguma coisa. Então, literalmente, não joga em função do Verratti. Pode ser isso que a torcida do Vasco mas isso é treinamento, gente. A gente teve dois exemplos agora, né? No Juventude, no segundo tempo, ele sai, não mudou nada. Sim, o Diniz também mata o time, né? O Diniz começa com as maluquices, bota lateral de zagueiro, bota atacante de volante, aí... E no jogo contra o Corinthians também, primeiro tempo ele não joga, ele entra no lugar do Tietê, quando o Tietê se lesiona, ele já com uns 45 do primeiro tempo, 40 alguma coisa. E o Vasco também não estava fazendo um bom primeiro tempo. Eu acho que foi até o pior primeiro tempo do Vasco desde que o Diniz assume, assim, tava bem abaixo. E eu acho legal falar do Diniz, porque na época eu tava no Twitter, hoje eu já saí do Twitter, que é meio... As pessoas ficam muito enfervecidas lá no Twitter. Eu falei, vou sair daqui. E vi muita galera, torcida do Botafogo, falando, lá o Vasco pegou o Fernando Diniz. Por que não pegamos o Fernando Diniz? Aí eu falei, deixa falarem, deixa cantarem a vitória agora, deixa a galera falar. Deu 3 jogos, 4 jogos, todo mundo, entendi por que o Botafogo não pegou o Fernando Diniz. Assim, o Fernando Diniz fez um excelente trabalho no Fluminense, não estou querendo tirar o reconhecimento dele, mas eu não acho que para a situação do Vasco, do que o Vasco estava precisando, ele era o técnico adequado, assim. E isso está trazendo consequências, mas eu também não acho que ele seja o único e principal culpado de tudo que está acontecendo. Né? Longe disso. Tanto que o Vasco, a gente costuma brincar que tem pelo menos 3 treinadores por temporada, né? O Diniz é o segundo. O Botafogo é assim também, então não é muito diferente, não. Assim. Daqui a pouco vai ter o terceiro. Mas assim, eu não acho que o Diniz seja um problema também. Eu gosto do Diniz, cara, gosto muito dele. Talvez seja mais interessante ele no time dos outros do que no nosso, mas, cara, gosto dele de verdade, acho ele um baita profissional sério. Pô, conseguiu evoluir o Ryan, por exemplo, que, pô, o Ryan tava meio que escanteado ali no Vasco. E o Vasco vai conseguir uma venda milionária nele daqui a pouco. Já vai. Muito por conta da evolução que ele teve com o Diniz. Mas eu não acho que ele seja o treinador pro momento do Vasco. Porque, cara, o Vasco tá no desespero. E, pô, ontem, anteontem, né? Na coletiva dele no jogo contra o Corinthians, os repórteres ali, que muita gente que tem canal, né, nichado em Vasco e tal, todo mundo desesperado, né, porque, cara, o time não tá pontuando e a zona de rebaixamento tá se aproximando. E a Copa do Brasil tá aí. Assim, eu acho que o Vascaíno não tá nem preocupado muito com a Copa do Brasil. Acho que não. A situação é tão desesperadora assim. Ontem eu escutei de um vascaíno que, pra ele, como vascaíno, ele preferia que o Vasco fosse eliminado da Copa do Brasil pra focar no brasileiro pra não cair. Pro Vasco pelo menos tentar brigar. Isso não foi o Vitor. Não, tem uma galera que pensa assim, até na Sul-Americana também falava isso, mas acho que eu não concordo não. Eu acho que, pô, quanto mais você perde, é pior. Tu vai se acostumando com a derrota. Então, pô, se o Vasco elimina o Botafogo, isso dá um gás pra caramba no Campeonato Brasileiro. Então, não concordo com isso. É um fato que quanto mais competições você tem, se você tem um time limitado, é pior, né? Porque pode acontecer, como aconteceu com o Tietê, que ele machucou, é claro. Mas assim, eu acho que Copa a gente não joga fora. Exato. Principalmente se a gente tá numa situação ruim, assim, no brasileiro. E o Vasco, até ontem, o Vasco poupou um dos seus principais jogadores, né? O Paulo Henrique, que tava com dor muscular, mas dava pra jogar. ele joga muito. Mas aí o Vasco preferiu poupar ele do jogo contra o Corinthians, que, pô, era vida ou morte também pra gente no brasileiro, pra jogar a Copa, pra tentar ir mais forte na Copa. Mas voltando a falar do Diniz, eu acho que na entrevista coletiva, né, ele elogiando ali, falando da performance do time e tal, que ontem não performou, mas que nos outros jogos até conseguia performar, e ele colocando o resultado como segundo plano. Então, assim, eu acho que nesse momento não tem como a gente ter o resultado como segundo plano. Fechar, cara, ele melhorou o time do Vasco ofensivamente até, o Vasco cria umas oportunidades, mas a defesa continua sendo muito fraca, ele não consegue resolver, o Vasco leva gol todo jogo, e o Vasco não consegue pontuar, assim, o aproveitamento dele no Vasco acho que 30 e poucos %, que é um aproveitamento de rebaixado. Então acho que vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, assim. E ele vai... porque o Vasco vai ter que procurar aí um treinador pragmático que vai chegar, empatar de 0-0, ganhar de 1-0. Não, vai ser loucura, né? Mas é difícil, tá difícil, gente, tá escasso. Achar um técnico... Agora o Santos se deu bem agora, né? Pegou o professor Jorginho tá só esperando a convocação lá. Quando o Vasco liga, é uma convocação. E é legal isso que você falou, porque eu sinto um pouco isso com o David no Botafogo, que tem um lugar de conformismo, que eu acho que técnico não tem que ter esse lugar de conformismo. Ele deu uma entrevista falando, o nosso objetivo no Brasileirão é o G4. Tipo, por quê é o G4, sabe? A gente tinha a chance de conseguir o título. Então,
E ele deu essa entrevista Meio que depois já da se gente ser conformando. eliminado. Então, assim, a gente jogou bem, teve altitude, legal, a gente tem a Copa do Brasil, o Brasileirão, a gente vai lutar pelo G4. Pô, não, sabe? Mas eu acho que o que falta nele é um pouco de malícia, principalmente com a mídia brasileira e qualquer mídia. Claro. Ele tá... São as primeiras entrevistas que ele tá dando como Sim. técnico. Ele tá sempre ficou aprendendo, muito né? atrás. Então eu acho que ele ainda tem que pegar essa malícia, como qualquer pessoa em qualquer cargo. Pega a malícia. Justamente e por ele não ser técnico, urgente. né? Ele acabou de virar É isso. técnico, Então né? ele precisa urgente que alguém vire pra ele e fale assim, cara, tem coisa que você não pode ser tão sincero. Eu acho que ele é muito sincero. E o sincericídio, não, pra um Ele técnico nem no pensa momento antes daquele... de falar, ele sai. Mas ele uma coisa precisa que eu ter gosto malícia. muito dos meus ex, Luiz Castro e Arthur Jorge, falando é que, Sim. cara, o Botafogo foi amassado, eles chegavam, mas a gente vai ser campeão. É. Não Mas me aí importa, a tinha gente experiência, vai, né, assim, amiga? Eles tinham arrogância cargo ali, também, é eu isso. acho. E eu acho que, às vezes, o técnico tem que ser um pouco... Uhum. É porque petulante, o, assim, David, sabe? o nosso técnico não tem, cara. Ele ainda vai tá- pegar essa é. casca de, literalmente... E aí, se a Ele é gente muito for comparar fofo os ainda. dois técnicos nesse sentido, assim, o Diniz é muito mais Diniz porrada grita. do que o... Dá pra eu escutar mais o Diniz gritando qualquer É, torcida. fica Você maluco. escuta ele Nossa, no berrando último ali. jogo... Ai, que não lembro qual foi o jogador. Ele Foi deu o um Ryan. escu... Ryan, ele deu um Mas deu pena. esculacho. Eu fiquei com Falei, pena. que Particularmente, isso? eu fiquei com pena. O Tietchan não odeia ele, né? Tem compensação, Parece que eles fizeram as pazes. Eu não sei você que É, né? Pra jogar junto. Não, parece que já tá superado, mas foi um episódio que o Mas foi um Tietchan até episódio, hoje é. guarda um pouquinho de mágoa. Com Mas certeza, aparentemente foi- foi Eu acho que superado. o... Ryan. igual o nosso ex, Ryuan, Halawan, trava a Juan. língua. Juan. Esse era horrível, hein? Ele ficou Esse com a carinha aí- que deu pena, tá? Mas deu pena do bichinho ontem. Eu Não, fiquei o assim, Tietchan caraca, ficou traumatizado por muito esculacho. tempo, né? É complicado. Mas assim, eu acho que tem que ser um meio termo entre essas duas Sim. coisas. Assim, você não pode ser tão passivo, assim como você não pode ser tão agressivo a ponto Exatamente. do jogador falar, "Ah, não vou jogar, sabe? Uhum. Não é assim que funciona. Mas, cara, o Vasco e o Botafogo é o clássico da amizade. E é o clássico que tudo pode acontecer. Eu falei, Sim. não quero pegar o Vasco na Copa do Brasil. Falaram, olha o time do Vasco, é muito pior que o do Botafogo. Cara, O clássico. Mas é time de clássico. hoje do Vasco é inferior ao do Botafogo, mas clássico é clássico, gente. Clássico é Um gol que o Verret faz de cabeça, É, o último Vasco e Botafogo no Januário foi assim, né? O Botafogo fez uma partida muito melhor e o Verret achou um... cara, a gente Aí, tava lá, cruzamento, foi, né? foi A gente horror tava lá. também. Foi um Júnior horror, Santos porque o fez jogo um e ele fez outro. foi ruim. Foi Nossa, foi ruim. muito Era ruim. aquele jogo ruim de assistir. É esse Vasco que eu quero, pô. O time quando é ruim, tem que fazer o jogo ficar ruim, cara. Não é o time quando é ruim, não, tem que Mas jogar parece- pra cima, jogar... Não, o time quando é ruim, o jogo tem que ficar ruim. Uma Mas merda aí de esse jogo. jogo ficou uma Mas merda. aquele É uma jogo merda foi de jogo e tu horrível. acha um gol e não tem mais Mas jogo, é tu isso. ganha o jogo. Mas eu tava muito preocupada porque antes do jogo que tivemos agora contra o Juventude, a gente não tinha um 9. Então, assim, o que precisava era o Botafogo fazer gol. E não conseguia fazer o gol, de jeito nenhum. Porque chutava a bola pro Arthur, errava. Invertia a bola. Os dois Arthurs. Isolava lá pro Eu falava, cara, a gente não tem um cara goleador. Então, às vezes, o que a gente precisa é de um cara que vai fazer um gol cagado, que vai enfiar aquela bola, entendeu? E aí eu tava muito preocupada, porque, pô, em São Januário é muito difícil ganhar. Aí veio o jogo do Juventude, eu falei, cara, o Cris Ramos... Cara, o cara estreia fazendo 2 gols no momento que a gente tava empatando. Brocochô. Virou o jogo com os 2 Travou. gols. E assim, Ele ele trouxe literalmente alegria. recebeu a bola e fez Sim. gol. Então, é esse cara que eu quero, assim, no Botafogo. Então, estou um pouco mais confiante pro jogo. Ele vai A dar gente trabalho tem pro Vasco. Ele vai dar trabalho. E Cara, a não, mas gente- tem uma Se botarem ele de vai titular, dar tá? trabalho. Se botarem ele Não, de ele tem titular. que ser titular. E Ele pode tem ser que ser titular. Cuiabano volte, hein? Que é outro aí que eu, pelo menos, deposito muito minha esperança Sim, de que sim. chuta pro gol. E Vem aí gol espero que ele cagado, vem volte. gol cagado. É uma pessoa que pelo menos arrisca. A gente E tá eu espero precisando de que ele alguém volte arrisca. Eu espero que pro ele volte. jogo contra o Vasco. Então, eu espero, desculpe desconhecer hoje aqui todo mundo aqui. Não guarde mágoa, não guardem mágoas, vascaínos. Mas eu espero que a gente dê muito trabalho pra zaga de vocês, que é bagunçada. Então, tem uma Ela coisa... Tá doida. A zaga do Vasco não precisa nem que dê trabalho, né? Ela consegue se dar o próprio trabalho. Assim, alguns jogos inacreditáveis, cara. O jogo contra o Juventude, por exemplo. O Juventude não criou pra ganhar do Vasco. O Vasco Sim. deu os 2 gols pro Juventude, pô. Com 30 segundos, o Pitão me mete a mão na bola dentro da área. É de uma forma inacreditável. infantil. E assim, não é só nesse jogo. Todo jogo, contra o Mirassol, cara, o Vasco fez 2 gols, a defesa entregou 3. Então, assim, o Mirassol também Caramba. não criou nada. É. O adversário não precisa criar contra o Vasco. O Vasco consegue entregar os gols ali Mas com pra te facilidade. acalentar um pouco, o Botafogo meteu um braço na Libertadores e a Marlon gente deu uma Freitas. manchete no último, só que tava impedido. A gente foi salvo pela verdade, manchete. verdade. Então, pra te acalentar um pouco, a teve gente essa- tá Eu aí. sempre falo, sempre gosto de falar. Eu não gosto de jogador ruim, ninguém gosta, mas jogador burro me irrita muito mais que um jogador ruim, porque tu fala, pô, ele é ruim, né? Ele tá tentando. Não tem culpa do Botafogo ter contratado esse bagre aqui que tá tentando. Agora, o jogador que vai lá e me mete a mão com o time, pô, tomando sufoco, pra mim,
Dá vontade de sacudir e falar, meu filho, que você Põe tá a cansado. mãozinha pra trás, amiguinho, ó, O se Piton, segura aqui. essas, pra mim, é inacreditável o que ele fez. Não tem nenhuma explicação plausível. Tipo, cara, precisava botar o braço. Não precisava. Pô, o jogo 30 segundos. Porra, e tipo, o Não tinha explicação. que você esperava? Tava E desconcentrado, não sei. acaba com tudo, né? Acaba com tudo. Sim. E no jogo, quem vai apitar é o Daronco, né? Ah, o que você eu achou acho- sobre isso? Eu acho que é odiado pelas duas torcidas, né? Não Isso tem... que eu falo. Meu tem chefe como. veio, Mas meu chefe é ultimamente a gente vascaíno. tem ganhado É, eu tô aqui. com ele Eu apitando, sei, tá? Ele tem sido mais justo. Eu acho que a maturidade fez bem pra ele. Os últimos jogos do Botafogo que o Daronco apitou, a gente ganhou. Ah, ele sempre pode surpreender É, cara, negativamente. Então, Mas coisa- como a os coisa dois são boa- roubados aí, É, os pô, dois são Daronco- prejudicados. Daronco já prejudicou muito o Vasco. Mas se Muito. tem uma coisa boa, talvez, pro Vasco, é que como o Daronco, ele é o fordo, né? Que é a mistura do forte com o gordo. Ele não tá aguentando muito acompanhar as jogadas, né? Então, o jogo com ele é picotado pra caramba. É parando Muito. o jogo toda hora. Ele para o Toda jogo hora. inteiro. Ele para toda hora pra Ele descansar. para o jogo inteiro. E ele se coloca mal, tá? Ele tá sempre... Não, pelo amor de Deus, sai do meio da jogada. A bola sempre tá batendo nele, ele sempre tá mal posicionado. Eu não consigo entender. E ele é um cara experiente. É. Por que ele não se vê nos jogos pra falar assim, cara, eu tô mal posicionado, eu preciso me posicionar melhor? Então, além dele tá parando o jogo, eu não sei se é uma estratégia pra ele parar o jogo ultimamente. acho que eu é não, pra não sei se Teve é uma alguém estratégia, eu acho que ele botou não essa tem teoria, força não pra lembro quem correr. foi. Não sei, cara. Ele não Mas tem ele força. tá parando muito, mas ele tá sempre no meio da jogada. Aí bate nele. Aí para o jogo porque ele tá ali no meio da jogada. Ai, eu não sei, realmente, os últimos jogos ele apitou. ok, tá né? melhor. Quando Nos tá ele, eu tô até últimos ficando jogos, Mas tem feliz. que é ser isso que ele claro. falou também, é Mas ele muito já roubou picotado. muito. Ele já roubou muito contra a gente. Isso é fato. Roubar, né? Ele errou. Eu acho que ele não Vamos usar devia. esse termo. Roubou. Ele errou. Roubou. Errou, foi o Ele erro. Se equivocou, ele se Ele equivocou. equivocou, não Ele- prestou muita Decisões atenção. Não equivocadas. prestou atenção, né? É, pra mim ele Tá não tão tinha ligado. que apitar a Copa. Apita brasileiro, o jogo menor do brasileiro, é isso. Apitar Copa, não faz sentido. Mas Pra mim, apitar está mal brasileiro de- não de tinha que apitar a juiz. Copa do Brasil. Começa Também. por aí. Bota É um bom o ponto. técnico de fora, Eu tinha cara. pensado sobre isso, é um bom ponto. Porque senão é muito tendencioso. Ou pelo é menos. verdade. É um ótimo. Isso é verdade. Sim, por que a gente não pega os técnicos de fora pra apitar? Mas isso eu falei ano passado sobre o Brasileirão. Tinha que ter técnico, juiz de fora, primeiro pra oxigenar um pouco, pra mudar um pouco, pra Ah, tá dar uma precisando. São sempre os reciclagem. mesmos, Pô, né? é sempre os os mesmos. mesmos. Só muda a rodada. Mas É sempre aquela que. Não, e a gente tá comendo aqui horrores. E não sei se vocês sabem, mas a carga de ingressos pro São Januário foi 5%, como vai ser no Newton Santos também. E no São Januário, 5% é nada, né? Vai meia dúzia de gato pingado. Mil não ingressos? consegui Eu não ingresso. consegui. Acho que são uns gente, tô muito 1.500 triste. ingressos. Acho que não dá 1.500, acho que Eu é 1.000. consegui ingresso. Obrigada, Ericão, maravilhosa. Só a consegui Gabriela que ingresso. conseguiu. Eu vou ficar chorando. Eu em casa. ingresso aí, gente. Eu e a Rafa Mas estamos isso que eu ia sem, a gente falar. quer ir pra São Quem não Januário. conseguiu ingresso, Boca Miúda, que deu a cerveja, que deu a comida, Sim. vai estar transmitindo. E, muito importante falar, Muito. nunca perdemos ou empatamos Isso é no verdade. Boca Miúda. Sempre ganhamos. Então a Rafa vai estar lá. Eu espero que certeza. ela vá. Eu vou brigar ela aí. E ela vai estar lá presente trazendo a vitória pra gente. Não, Mas eu vou. se ela não conseguir, alguém vai lá e fala assim: eu tô aqui pelo mais 7 que já Sim, conta. alguém tem que ir, gente. Gente, alguém tem tem que que tá comparecer lá, representando. pelo amor Alguém de tem que tá lá. Deus. E assim, a Ó, torcida do Vasco. quanto mais você ganha, mais perto de perder você está. Hein? O dono Nossa. falou isso pra mim. Eu falei, calma aí. Aí ele tava com um amigo que era botafoguense, ele relaxa. Eu vi o Botafogo e o Palmeiras no Mundial aqui, então já perdeu. Eu falei, tá tranquilo. Então já passou, já foi com você. Já eu falei, passou. mas com mais 7 a gente não Com mais perde, sete, tem que ter um tendo uma das três representante lá ali. sempre é. ganha. Sim. E o Vasco esgotou os ingressos também, né? Sim. Então, acho que Vai ser uma sempre partida. falo muito bem da torcida do Vasco, é uma torcida que Sim. empurra. Uma vez eu vi um vídeo que era, qual torcida você acha mais modinha? A garota respondeu Vasco, eu falei, ué, minha Possível. filha. Não tem nem como, né? É o oposto de Ela nunca modinha, viu, né? é. Tipo assim, o que Ela eles não- estão não- fazendo não lá? consegue. Essa é a pergunta que eu faço. Por que vocês ainda estão indo assim? Que é Não, e justamente... eles lotam estádios, eles E cantam. cantam o tempo inteiro. Eu admiro muito a torcida Me do lembro Vasco, que tá? no- Porque são anos. Porque a própria torcida do Botafogo, a gente já passou por fases Sim. aí recentes, Até muito pouco tempo. ruins, até pouco tempo. E não lotava estádio como eles lotam. E ano lotava passado um acho que ou foi até a A gente última não tá rodada. lotando não foi, nem não foi? agora, É, também amigo. tem Não, no ano passado foi mais Foi. tranquilo. Foi em 2023, Foi que foi 2023, até... né? Foi até a última rodada. até os 38 do Gente, segundo o estádio lotado. lotado. Eles lotam muito e Acho que- cantam, é admirável. Eu tenho muito respeito pela torcida do Vasco, a torcida do Corinthians é uma outra Sim. torcida Sim, que eu também. respeito muito, acho muito referência, arquibancada. Sim. Então acho que vai ser uma atmosfera muito legal pra quem estiver lá, muito mais legal pra vocês do que pra gente. A gente vai estar meio. Então Mas é depois isso. é a nossa hora. Eu Eles falo deixar toda- eles. Então, torcedor do Botafogo, quando abrir as vendas no Nilton Santos, tem que comprar e perdeu pro Vasco de 3-0. Não vai acontecer, mas se acontecer, Sim. tem Tem que que empurrar. comparecer. Tudo pode acontecer, gente. Pro bom e pro ruim, né? Pro bom e pro ruim. Mas vai ser pro bom. Eu tô positiva. Eu queria saber a expectativa de vocês de placar. Vocês chutam aí algum placar pro jogo? Bom, sabe,
Pior que lá no meu canal, geralmente, eu sempre dou palpite contra, né? Eu tô liderando o bolão. Eu tô... Você tá sendo porque realista. ninguém tem coragem de palpitar contra, eu vou palpito contra. Sim. Pô, esse time aí não vai ganhar, mas como eu tô na casa inimigo, eu não vou dar esse gostinho pra vocês não, tá? Represente a sua torcida. 2x1 Vasco, porque tem que tomar um gol. O Verratti vai fazer umzinho. 2x1 Vasco. Olha, eu acredito que o Verratti vai fazer um gol. Eu vou, não briguem comigo, eu vou falar que a gente vai empatar. Que a última vez que eu falei que a gente ia empatar com o Vasco, o que aconteceu? A gente ganhou. Então, pra mim, vai ser empate. Pra gente ganhar, hein? Cara, eu acho que vai ser 2x1 Botafogo, a gente vai começar tomando gol e aí a gente vai virar o jogo, assim. Tô nessa positividade. 2-0. Cara, acho muito difícil a gente não tomar, mas vamos na fé. Verratti lá. Eu acho que o Barbosa vai estar lá Assim, e não vai muito deixar nada difícil, acontecer. é muito difícil o Vasco não fazer gol em São Januário. O Vasco É sempre uma faz um golzinho em estatística São que Januário. existe, Mas Toma mais pode do que faz, acontecer, tá? mas sempre guarda umzinho. Mas o Botafogo tá Mas quebrando pode tabus, acontecer. né? O Sim, Botafogo sim, acabou de também. pegar um tabu de 29 anos, mais velho que eu, esse tabu quebrou. Sim. Então por que não quebrar o do Vasco tá É verdade, sempre fazendo do Juventude, gol? né? Exato. Juventude. 29 anos sem ganhar. cara. E foram 2 tabus, na verdade. Pelo E que eu vi, tinha tem os cariocas 20 também anos não que os ganhavam, cariocas né? não ganhavam do Juventude em casa e 29 anos que o Botafogo não ganhava do Juventude. Mas também o Juventude fica mais na B do que... Se bem que a gente também passeou Mas bastante falar, por ali. foi o né? Foi o Carioca que conseguiu ganhar do Juventude lá esse ano. Oi? Os outros não conseguiram ganhar É. do Juventude lá. Tá Não, bom, eles não ganham 20 anos, amiga. Tem coisas que assim. só acontecem com o Botafogo. Tem coisa que acontece com o Botafogo, independente da fase. E vai ser pro bom. Dessa vez vai ser pro amém. bom. Juninho, muito obrigada pela Obrigado, participação hoje aqui no nosso Bola Rolando. Aproveita para deixar uma mensagem para os seus seguidores, para os nossos também, para os botafoguenses. Não, você, botafoguense, que me achou simpático, pode me seguir aí nas redes sociais, @JuninhoMDG, Twitter, Instagram, aí lá tu acha todas as outras redes também, os outros canais no YouTube e tal. Vai ser muito bem-vindo, enfim, é isso. Obrigado aí pelo convite. Sigam o Mais 7, como o Juninho falou de seguir, sigam o Mais 7 nas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, a gente também tá no Spotify. Compartilhe esse episódio com os botafoguenses e com os vascaínos também, porque a gente falou bastante do Vasco. É né? isso. E conta aqui pra gente nos comentários qual é a sua expectativa de placar. Seja você vascaíno, botafoguense ou qual time você torcer, conta aqui pra gente qual é a sua expectativa e qual placar vai ser. Compareça no Boca Miúda também, tá? Quarta-feira estarei isso. lá. Vascaíno pode ir também? Vascaínos são bem-vindos. Pode Vai ir. perder, mas são bem-vindos. São bem-vindos. A sorte geralmente é com a gente, mas É, pode ir. Não, é o Vê Vascaíno lá, que não vê lá. conseguiu ingresso. Vai lá, Assistir em Boca casa Miúda não tem também. graça. Vai Já pra lá. sabe, né? Vamos pra lá que a torcida do Botafogo vai estar lá também. Esse foi o 12º episódio do Mais 7. Somos 3 botafoguenses de alma e microfone do Manto 7 Arquibancada. Se vemos no próximo Mais 7. Tchau, tchau.